Contos Narrados apresenta Criação de Atenalp, um conto de fantasia. E aí pessoal, aqui quem fala é o Hater do Mundo. E se você curte o RPG Next, mas ainda não resolveu se tornar madrinha ou padrinho, eu quero compartilhar uma mensagem importante pra você. Com apenas R$10 por mês, você ganha acesso exclusivo às fichas de personagens das nossas aventuras de Tarrasque na Bota, permitindo que você mergulhe ainda mais no universo que ajudamos a criar. Com sua contribuição, nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo que você tanto ama, garantindo que o RPG Next continue a crescer e evoluir. Apoie em apoia.se/RPGnext e faça parte dessa jornada. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. O surgimento dos planetas sempre foi um mistério. Há quem diga que eram eventos cósmicos, capazes de explodir grandes asteroides que posteriormente se aglomeravam. No entanto, sua criação é de fato mágica e complexa, resultado de grandes batalhas épicas pelos deuses e dragões. Criação de Atenalp é um conto escrito por Léo Rodrigues. Narração de Wevson Guimarães. Masterização, sonorização e edição por Rafael 47. Classificação indicativa 12 anos. Uma produção RPG Next. Os mais antigos contam uma história de como surgiram as pessoas em Atenalp. De acordo com eles, os deuses estavam entediados após terminarem sua mais nova criação, o mundo. Eles colocaram plantas, montanhas, rios, mares, animais, vulcões, cavernas, florestas e pântanos. Mas ainda não estavam satisfeitos. Então, os três deuses maiores, Namiag, Nats e Vomisa, decidiram criar os seres humanos. Juntos esculpiram da argila da floresta de Mrots 6 homens e 6 mulheres, feitos um a um, para que percebessem que são todos diferentes, e criados juntos, para que soubessem que são todos iguais. Assim como um sopro dos deuses, esses 12 humanos ganhavam vida. Mas o sopro de um deus não lhes dava apenas a vida. Algo tão poderoso assim possui resquícios mágicos poderosíssimos, e os próprios humanos se intitularam os 12 Magos. Eles passaram a peregrinar pelas terras para conhecê-las de leste a oeste, de norte a sul, e começaram a usar sua magia, modificando o trabalho dos deuses. Cansados do calor que fazia, ao chegarem próximo às montanhas Retorb, decidiram que ali nevaria, e assim o fizeram. Ao caminhar pela orla, acharam monótono todo aquele areal e decidiram que na parte leste deveria existir uma área de mangue e pântano.
e assim o fizeram. Passando pela região de Nerg, idealizaram um planalto com vegetações rasteiras e, com sua magia, assim o fizeram. Todas essas mudanças incomodaram o deus Nats, que via essas modificações como um afronte ao trabalho dos deuses. Mas seus irmãos, Namiag e Vomisa, argumentaram que, como foram eles que criaram os humanos, era como se esses seres fossem uma extensão da consciência dos deuses, e tudo o que eles modificassem, na verdade, era uma modificação feita pelos próprios deuses. Nats aceitou, mas continuou incomodado. Enquanto via os 12 magos modificando tudo que ele e seus irmãos criaram com tanto afinco. Ele ficou observando-os, desejando que cometessem algum deslize. Os humanos seguiram por toda Atenalpe, mudando tudo o que achavam por certo. Até que a maga Isis sugeriu povoar a terra com seus descendentes e estabelecer assim uma linhagem. Porém, os 12 magos não conseguiram entrar em um acordo em como deveriam criar seus descendentes e decidiram dividir Atenalpe em 12 partes iguais e ficar cada um com uma região específica para si, para que pudessem agir como bem entendessem. Isis, triste com a separação dos 12 magos, ficou com o grande lago de Elcarim para si. Baltazar, com a região do lago Ecal, fundou também a cidade de Evas. Sibila controlou a região central do continente, onde hoje se encontra Hetnek e a floresta Heulwulf. Belchior dominou o Vale Elav e o vulcão Naklov. Morgana preferiu morar nas regiões gélidas das montanhas de Retorb. Salomão instalou-se nas montanhas de Idniop, desde o pico Elgai até a cidade de Enotes. Cora foi viver na Baía Rica, onde hoje estão Ilat e Natsnok. Gaspar ficou com as ilhas Enirg, Rohirrim e Tsou para si. Circe voltou para a floresta Mrots, onde os magos ganharam vida. Merlin subiu o planalto de Nerg e controlou aquela região. Cassandra decidiu que queria ficar com a região de Dulf, a parte mais pantanosa. E Nostradamus quis ser um andarilho, visitando os irmãos de tempos em tempos, sem nenhuma terra para chamar de sua e, consequentemente, sem nenhuma obrigação. Hoje, esses 12 magos se tornaram os patronos dessas respectivas regiões e dos nômades, andarilhos e comerciantes que vivem viajando. Tudo corria muito bem. Todos os povos viviam em harmonia. Os magos souberam criar, cada um à sua maneira, povos totalmente diferentes e prósperos, o que gerou considerável inveja em Nats. O deus enfeitiçou Nostradamus e o fez semear a discórdia entre os irmãos. Em suas viagens, todas as vezes que Nostradamus encontrava um irmão ou irmã, era compelido pelo poder de Nats a contar para aquele mago que os demais estavam articulando-se para tomar a respectiva região à força, criando um clima de tensão e fazendo com que todos em Atenalpe começassem a se preparar para guerras. Após Nostradamus falar com todos os 11 irmãos, Nats o aprisionou na ilha Worhan e foi até seu irmão Namiag e sua irmã Vomisa para convencê-los de que era hora de colocar outros seres em Atenalpe. Afinal, os humanos já estavam bem estabelecidos e tudo estava calmo demais. Vomisa argumentou que outros seres poderiam causar estranheza aos magos
e talvez não fosse uma boa ideia. Mas seu irmão disse que, se os humanos são parte da consciência dos deuses, eles iriam entender que os novos seres também o são, e os respeitariam como iguais. Vomisa foi voto vencido, e eles foram criar os novos seres. Modelaram seres gigantes, seres alados, seres perfeitos. Já tinham feito uma vez, e parece que a prática leva à perfeição. Usaram a mesma argila de Mrots, e na hora de dar o sopro da vida, Nats cuspiu, fazendo parte da argila desmanchar, dando vida a criaturas monstruosas, trolls e dragões. Mas Namiag e Vomisa não puderam notar por conta de um feitiço ilusório que seu irmão lhes rogou. Circe, que vivia naquela região, ao ver aquelas criaturas, tinha certeza que aquele não podia ser um trabalho dos deuses. Eles jamais fariam seres tão monstruosos. De certo, era um trabalho de seus irmãos magos, que, acreditava ela, queriam tomar-lhes as terras. Então, ela se pôs a enfrentar os monstros. Os deuses, vendo aquilo, não podiam acreditar. Não fazia sentido uma maga atacar sua mais nova criação. Só podia significar que Nats tinha razão desde o princípio, e os homens não possuíam a consciência dos deuses. Circe não durou muito tempo em batalha, e alguns minutos foram suficiente para que ela perecesse, ao pé da árvore mais alta da floresta de Mrots, a Árvore Vermelha. Enquanto isso, Nostradamus procurava formas de escapar daquela prisão. Nada parecia adiantar. Sua magia ali era inútil, e não era possível saber para que lado ficava o continente. Mas ele percebeu que ficava cada vez mais poderoso, e começava a dar sinais de que talvez, se ele continuasse tentando, em algum momento poderia escapar. Após Circe, Cora, Morgana e Cassandra foram capazes de aniquilar alguns dos Trolls. Mas os dragões eram poderosos demais para qualquer mago os enfrentar sozinho. Em seguida, Gaspar teve o mesmo fim. Salomão, Belchior, Sibila e Baltazar caíram, um após o outro. Quando os monstros, guiados pela raiva de Nats, chegaram ao planalto de Nerg, Merlin, conhecido como o mais poderoso dos magos, já os estava esperando. O confronto entre os dragões e Merlin perdurou por dias, trovões caindo como estacas do céu, rajadas de fogo, explosões e tempestades formavam um cenário da batalha, que terminou com 2 dragões mortos, sendo que até então ninguém nunca tinha matado um dragão sequer. E Merlin, exausto, ajoelhado onde hoje é o templo de Epop, de frente para os 3 dragões ainda vivos e sedentos de sangue que estriparam o poderoso mago e se alimentaram de sua carne. Os deuses viam aquilo tudo com muito pesar, sua obra-prima querendo acabar com a sua mais nova criação. E lutando separados, sem unir forças, restava apenas uma maga em Atenalp, Isis. Era o que pensava Namiag. Mas Vomisa se lembrava que ainda restava um outro mago, Nostradamus, mas ela não conseguia o encontrar em lugar algum. Nostradamus se sentia mais poderoso do que nunca. Ele acreditava que era por conta de tanto treinamento buscando sair daquela ilha. Mas acontece que a magia dos deuses é algo constante no universo. Ou seja, ela simplesmente não vai embora. Cada mago que faleceu em batalha deixou seu poder para os outros magos, mesmo que não quisessem. Logo, Nostradamus agora tinha em si metade do poder de 10 irmãos caídos, mesmo sem saber disso. Então, no instante em que Merlin foi comido pelos dragões,
Nostradamus conseguiu conjurar um feitiço que quebrou a magia que o aprisionava, permitindo que Vomisa o visse. Percebendo que estava sendo enganada, ela se libertou do feitiço ilusório de Nats e entendeu tudo o que estava acontecendo ali. Ela fez com que Nostradamus tivesse conhecimento de tudo o que acontecera e criou um portal para ele chegar a Elcarim e proteger sua irmã Isis, enquanto ela própria resolveria sua questão com Nats. Os dois magos enfrentaram os 3 dragões que restavam. Os dragões também possuíam o sopro dos deuses. Logo, eles eram criaturas muito poderosas e mágicas. Os magos se protegiam das rajadas de fogo, gelo, raio e tudo o mais que os dragões deferiam sobre eles, enquanto lançava sobre os dragões magias de luz cortantes e perfurantes em formato de lâminas e elipses. Magias essas capazes de atravessar montanhas inteiras. Isis e Nostradamus foram derrotando os dragões um a um. Cortaram a cabeça do primeiro, atravessaram uma lança de luz no coração do segundo e deferiram uma sequência de golpes poderosos, nocauteando o terceiro. Assistindo aquilo, Nat se deixou levar pela raiva e possuiu o corpo do dragão desacordado, atravessando sua cauda pontiaguda no coração de Isis, matando-a na frente de Nostradamus, que juntou toda a sua força, sua raiva, seu amor pelos irmãos e seu poder e conjurou uma rajada de energia radiante. Com tal poder capaz de arrastar o dragão possuído, os corpos dos dragões e dos trolls, os corpos dos seus irmãos, tudo o que fosse resquício da magia dos deuses para além do lago Elcarim, conjurando então uma gigantesca muralha de fogo, tão forte, tão quente, que o lago em poucos minutos tornara-se um deserto, banindo de Atenalpe todos os resquícios da guerra entre os magos e as criaturas mágicas de Nats. A deusa Vomisa, junto com Namiag, destruíram o corpo de Nats, condenando-o a ficar aprisionado no corpo do dragão, de forma que ele não pudesse jamais causar nenhum mal novamente. Dizem que as más escolhas dos homens de hoje são influência da mente maligna de Nats. O que aconteceu com Nostradamus é uma incógnita. Alguns acreditam que ele não aguentou o calor da muralha e foi consumido pelas chamas. Outros acreditam que ele foi convidado a se juntar aos deuses. Há quem diga que ele simplesmente desapareceu após conjurar sua última magia. Afinal, o que ele queria era acabar com a magia em Atenalpe. E ainda existem aqueles que alegam que ele ainda está por aí, vagando. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. E também não se esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir no YouTube, Instagram e TikTok para não perder nenhuma novidade. Basta procurar por RPG Next.